Flamengo contata jogador para 2026 e numa pancada só. Tem 5 reforços, vamos falar sobre isso, bafafá nos bastidores do futebol brasileiro acerca do fair play financeiro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Vamos bater aí pelo menos 300 inscritos só nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, se inscreveu? Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô então, hein? Comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo hoje se reapresentou de forma ali fragmentada, né, meus amigos? Alguns atletas foram ao CT, outros atletas não foram ao CT. O Flamengo está priorizando a recuperação de atletas nesse momento para minimizar os desfalques eventuais no futuro, né? Estamos a 18 dias, vai lembrar, de uma final de Copa Libertadores, e estamos a jogos decisivos do Campeonato Brasileiro para erguer o título do Campeonato Brasileiro 2025 e também até questão da convocatória, né? Por causa da convocação, o Clube Rubro-Negro terá 7 ausências no embate contra a equipe pernambucana, o Sport, no próximo sábado na Arena Pernambuco. Pedro continua fora da partida, mas Felipe Luiz espera, de certa forma, ter reforços, tá? Então, aqueles atletas que estão, digamos assim, melhores fisicamente, naturalmente foram ao CT hoje, fizeram um trabalho. Aqueles mais desgastados continuaram de folga ali, lógico, utilizando o critério ali do Flamengo de controle de carga, né? Esses atletas que demandam uma atenção física maior, então se reapresentarão apenas amanhã, na quarta-feira, no CT Ninho do Urubu. Aí é todo mundo para focar na partida diante da equipe do Sport. Na sexta-feira, o Flamengo já viaja pro Pernambuco. Homenagem em Brasília. Pois é, meus amigos, a Câmara Legislativa do Distrito Federal concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Iniciativa também celebra os 130 anos do Flamengo, meus amigos. Pois é, Flamengo aí prestes a completar 130 anos de idade no dia da proclamação da República, no dia 15 de novembro, né? Desde 1895, o Mengão cativando aí corações de torcedores, não só do futebol, do Remo, tem toda uma história por trás da história do Flamengo, toda uma história por trás de tudo, né, do Flamengo, né? Então, bem bacana essa ação aí com o presidente do Flamengo. Só lembrando aqui, verifiquei alguns setores da mídia, tá? Dizendo que o que vai acontecer nesse próximo julgamento do Bruno Henrique na quinta-feira tá muito claro. Os caras vão adiar mais uma vez pro cara ficar... Não! Só para informar vocês, o CBJD permite apenas um único pedido de vista do processo por instância. Então, nessa instância do pleno do STJD, já foi solicitado esse pedido de vista. Então não tem como ter um novo pedido de vista. Em contato com advogados, tá? O Léo José traz a informação que é comum esse pedido de vista após o auditor ouvir as sustentações da Procuradoria e da defesa do réu, mesmo tendo um grande tempo para analisar o caso antes da sessão. Porque assim, ele analisa, ele estuda o caso antes da sessão. Mas é lá no julgamento que ele, naturalmente, estará diante da argumentação e da fundamentação da Procuradoria, que nesse caso é quem está realizando a acusação, a denúncia,
e da defesa do réu, que nesse caso, a própria palavra diz, está fazendo a defesa. Então ele leva em consideração também esses argumentos, não só o processo em si, porque senão é só ler o processo, votar eles todos baseados só ali no inquérito, nos processos, nos autos, né? E não tem julgamento, não tem argumentação da defesa, não tem argumentação da Procuradoria-Geral, então é normal esse pedido de vista e nem adianta tanto assim. Na quinta-feira, depois de amanhã, já tem às 3 horas da tarde de julgamento no STJD. O PVC, mais uma vez, lamentável, né? Publicou aí na sua coluna do UOL atacando o Bruno Henrique o processo, falando: Bruno Henrique pode levar o STJD à maior crise de credibilidade em 26 anos, meus amigos. Olha isso, que loucura, né? Como é que pode falar que vai ser a maior crise do STJD em 26 anos, essa situação do Bruno Henrique? Hoje, finalmente, eu não vi nenhuma linha na coluna do UOL do PVC falando sobre o Vitor Roque, que está jogando aí e também foi denunciado pela Procuradoria-Geral do STJD, do Alan, que jogou aí pra caramba, fez uma diferença no Palmeiras, que estava jogando sob efeito suspensivo. Agora, finalmente, o Vitor Roque vai ser julgado pelo STJD na próxima segunda-feira, dia 17, por causa da postagem de teor preconceituoso após o clássico contra o São Paulo. O jogador foi enquadrado no artigo de discriminação e pode receber suspensão de 5 a 10 partidas. Você sabe o que vai acontecer? No caso do Vitor Roque, em primeira instância, o que vocês acham que o Palmeiras vai fazer? Efeito suspensivo. Caso ele seja punido, condenado, a dona Leila Pereira, que se comporta como uma déspota do futebol brasileiro, ela vai, naturalmente, entrar com efeito suspensivo. É isso. É isso. Ela que criticou o efeito suspensivo do Bruno Henrique, né? Engraçado isso. E aí, no lampejo de lucidez do André Rizek, ele foi e falou o seguinte: as pessoas enlouqueceram e colocaram o Bruno Henrique no mesmo balaio do Nino Paraíba, do Bauerman, mas são situações diferentes. O Nino Paraíba e o Bauerman são jogadores que foram lá, punidos, suspensos do futebol por 2 anos, em função de fato de terem manipulado a partida. A situação do Bruno Henrique é muito clara. Todo o barulho que está acontecendo é causado por desinformação, clubismo e indignação fácil. Tem que punir, mas qual a lei para punir isso? A defesa do Flamengo foi muito coerente, acho difícil de rebater. Tá aí. O Bruno Henrique em nenhum momento quis manipular a partida. O Flamengo já tinha estabelecido aquele jogo ali para ele tomar cartão, para ele ficar de fora do próximo jogo, que seria um jogo menos importante, porque o jogo subsequente a esse é uma partida contra o Palmeiras, que geralmente é sempre o adversário do Flamengo na briga pelos campeonatos, e é um adversário muito mais qualificado do que seria o Fortaleza, né? Que seria o jogo posterior à partida do Santos, né? Enfim. Mas sabe o que acontece? Eles estão fazendo o máximo de pressão, a Leila falando, o PVC falando, estão fazendo o máximo e vai ter mais publicações nesse sentido, nessa conotação, até o julgamento do BH na quinta-feira. Vocês podem ter certeza disso, para tentar, para jogar pressão. Para jogar pressão, e espero eu que os auditores do STJD não sucumbam a essa pressão, tá? Pessoal, o presidente do Flamengo, BAP, em entrevista à Flamengo TV, se posicionou a favor do novo modelo de fair play financeiro da CBF. E ele fala, e é bem claro, todo mundo quer ser o Flamengo, mas a pergunta que não quer calar, vocês
querem pagar o preço que nós pagamos em 2012, e é lógico que ele está fazendo uma alusão ao corte de gastos que teve no Flamengo, ao remédio amargo, ao chá de boldo. Você já tomou um chá de boldo? Que o Flamengo tomou? Olha, para você ficar bem das pernas financeiramente, você vai ter que tomar esse chá de boldo aqui. Foi colocado ali pro Flamengo. Ah, é para tomar um chá de boldo? Não, vai ter que tomar um chá de boldo. Então vem cá, o Flamengo foi lá e tomou um chá de boldo e faz a manutenção das suas finanças para depois não ter que tomar o chá de boldo de novo. Tem clubes aí que não querem tomar chá de boldo. Eles só querem tomar milkshake, eles só querem tomar suquinho de acerola, só querem tomar Coca-Cola. Agora, o chá de boldo eu não quero. É isso que acontece, tá? Em paralelo a isso, a CBF já começa a monitorar as contas de clubes e fiscalizar e punir calotes dados em 2026, possivelmente dados em 2026, porque não estamos em 2026, mas certamente vai acontecer, não tenho dúvida. Acontecerão manobras, pedaladas, dribles para tentar burlar o fair play financeiro que vai ser implementado no futebol brasileiro. E aí a CBF, que está organizando isso em conjunto com o César Grafietti, que é um economista que ele está ajudando a estruturar esse modelo de fair play financeiro, eles vão ter que mitigar essas brechas aí, porque até no modelo europeu há brechas, e aqui a gente tem que cercar o máximo para esses caras não dar calote. O modelo da CBF de fair play financeiro, de fair play, foi apresentado aos clubes nesta manhã e ainda passível de alguns ajustes finos. Entretanto, nesse modelo de fair play, a CBF ela praticamente ignora a proposta sobre o gramado sintético feita pelo Flamengo, publicada pelo Flamengo nas redes sociais, que diz que todos os gramados precisam ser naturais, porque além de o gramado sintético prejudicar a saúde dos atletas, e isso, não tem artigo comprovando, não tem... Ok, mas os artistas do palco, a maioria deles, 90% deles detestam o gramado sintético. Dizem que é uma porcaria. Temos jogadores com uma idade mais elevada que não jogam em gramado sintético, justamente por medo de ter uma lesão. Então, assim, tem a experiência, tem a questão empírica da coisa também, baseado na experiência dos atletas que já jogaram nesse gramado de plástico, né? Mas a CBF ignora retumbantemente essa situação proposta pelo Flamengo, que também tem um viés financeiro, porque a partir do momento que você bota o gramado sintético, você tem vantagem financeira sobre o adversário, a manutenção é mais barata, a manutenção tem um espaço maior de manutenção, né, de uma manutenção para outra. O clube que tem gramado sintético pode ficar promovendo shows e mais shows, porque não vai detonar o gramado. Então tem uma questão financeira econômica aí também em torno da questão do gramado sintético, mas os caras estão cagando para isso. Tem a Leila Pereira, que tem gramado sintético, né? Fora a Leila Pereira, tem outros clubes do futebol brasileiro, e a gente sabe que a dona Leila Pereira, ela goza de uma influência, assim, absurda, né? Na CBF. Ela tem uma influência, assim, realmente de cair o queixo, né? Não sei se não é mais surpreendente a influência. Pessoal, o jornalista Sérgio Xavier Filho, durante a Seleção Sport TV, ele comentou uma obviedade. Algo que todo mundo já sabe. Que ele falou o seguinte, sobre a questão do Flamengo, né? Sobre a proposta do Flamengo em torno do gramado sintético, do fair play financeiro, enfim. Para mim, essa é a prova de que o Flamengo não está interessado em resolver as grandes questões do futebol brasileiro.
O Flamengo está interessado em resolver as suas questões? Sim. Que isso, Pedrão? Vai ter que pensar no coletivo, meu amigo. A nossa sociedade não é coletiva. O futebol brasileiro não é coletivo. É cada um pensando no próprio umbigo. Vamos falar de realidade. A Leila Pereira está pensando no Vitória. Vamos trazer isso para além do mundo do futebol. A Leila Pereira, com a Crefisa, que está sendo investigada aí, né? Pela questão do INSS. Se acha que ela está preocupada com os velhinhos que são subjugados perante a uns juros abusivos aplicados por esse banco? Ela está preocupada? Ela não está preocupada, está preocupada com o dela. E no futebol é a mesma coisa, pô. E o Flamengo tem sim que ficar preocupado é com o dele, porque o sistema é esse. A realidade é essa, é uma mentira, rapaz. Isso é conversa para boi dormir, rapaz. Não, Pedro, nós temos que promover a união. Isso daí é discurso bonito para vender, rapaz. Isso não existe. Isso não existe. Tiveram discurso coletivo com o Flamengo na Copa União, que foi de fato campeão de 1987, e depois, numa canetada, tiraram o título legítimo do Flamengo. Um dos únicos clubes que tiveram compaixão com o Flamengo foi Internacional, que deram a ele a possibilidade, olha, Inter, já que o Flamengo não quer disputar, você que foi o vice da Copa União, disputa aqui com o Sport, que aí você é campeão. Não. Internacional se negou. Tudo bem que parte dos clubes dos 13 reconhecia o Flamengo como campeão. Mas depois isso virou areia, isso virou vento. Que na primeira oportunidade, quando o São Paulo foi pentacampeão, ele foi lá e tomou a taça das bolinhas, que era de direito do Flamengo. Deu uma punhalada nas costas do Flamengo. Então o Flamengo nunca mais pode se render a esse discurso mentiroso aí de que estão pensando no bem do futebol brasileiro. Isso é mentira. É cada um pensando no teu. Isso é demagogia. É discurso bonitinho para parecer que eu sou o bonzinho e ele que é o malvado. E aí eu não estou falando que o Sérgio Xavier Filho está sendo demagogo, não. Estou falando sobre os artistas principais do futebol brasileiro. Dona Leila, enfim. Entre outros aí, também não é só a Leila, não. Tá? Vamos lá, pessoal. Flamengo estuda planos e avalia força-tarefa para ter os convocados no Fla-Flu no Campeonato Brasileiro, meus amigos. O rubro-negro sabe que Carrascal, Plata, Arrascaeta, Vinha, Varela, Alexandre e Danilo serão desfalques contra o Sport. No entanto, há possibilidade do clube fretar voos para acelerar o retorno dos atletas à cidade do Rio de Janeiro para que eles joguem diante da equipe do Fluminense. Então o Flamengo vai despender de dinheiro para trazer esses caras para que eles joguem diante da equipe do Fluminense. E tá certíssimo, Flamengo. Tá certíssimo. Pessoal, Vitão não deve permanecer no Inter para a próxima temporada. Com sondagens de Clube do Brasil e da Espanha, a informação que vem lá do Rio Grande do Sul, inclusive do Leonardo Moll, jornalista, é que a saída já é tratada como tendência nesse momento. O Flamengo voltou a demonstrar interesse recentemente, fez novos contatos e conversas podem evoluir após o Campeonato Brasileiro, meus amigos. Olha aí, vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo para o Flamengo. Eu acho o Vitão um bom jogador. Algumas pessoas não acham, inclusive pode comentar aí, você não acha, não tem problema. Comenta o que você acha aí sobre isso. Agora tem que contratar atacante, hein? Olhe lá, hein? Agora o Pedro tá lesionado, não tem atacante. Tem, mas não usa, né? Juninho. Se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.